Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é André Miquelin, para quem não me conhece. Sou cirurgião vascular formado pela FAMERP desde 2007 e fiz toda a minha formação no complexo FUNFARM-FAMERP desde a graduação em medicina, a parte de cirurgia geral, cirurgia endovascular e angioradiologia intervencionista, cirurgia vascular e a minha tese de doutorado é sobre quimioembolização hepática para hepatocarcinoma e foi realizada aqui na FAMERP também. Tem um consultório aqui em São José do Rio Preto, no Instituto Procardíaco, e trabalho no Hospital de Base e no Hospital Alves. Eu quero falar sobre um tema que é as telangiectasias. Primeiro ponto, são vasos visíveis e que possuem um diâmetro de 0,1 a 1 milímetro. Existem as telangiectasias simples, as telangiectasias combinadas. Há três elementos para diferenciar uma ou da outra. Por exemplo, você utiliza a visualização da veia nutrícia através do fleboscópio ou na realidade aumentada. Você tem o teste da descompressão brusca. Se você apertar o vasinho, né, vamos dizer assim, e solta, ele já formou rapidamente, quer dizer o quê? Que existe uma veia que nutre, então teria uma veia nutrícia. Se ele demorar para você visibilizá-lo, quer dizer que é uma telangiectasia simples. Agora, a falha de tratamento ocorre justamente por isso. Às vezes o paciente faz muitas escleroterapias com glicose e quando volta, né, no vascular, acaba falando: doutor, esses vasinhos não sumiram. Provavelmente existiu uma veia nutrícia que não foi fechada e quando faz a parte da escleroterapia apenas, sem fechar essa veia nutrícia, acaba tendo uma falha terapêutica aí. Então, quando a gente pensa, né, nos tipos de telangiectasias, é aquilo que a gente comentou. Existem as telangiectasias simples, que são pequenos vasos, né, na derme de fino calibre. A coloração pode ser avermelhada ou azulada, um pouco arroxeada. E o reenchimento é lento, então, ou seja, se apertou e demora para voltar, porque não tem nada que irriga, que aumenta a velocidade. Então, são vasinhos assim. Quando você pensa, né, nas telangiectasias combinadas, você pensa naquelas spiders, naquelas aranhas, né, que tem aquele aglomerado de feixes ou tufos, né, que tem esse aspecto da imagem da aranha. Agora, geralmente é associada à veia nutrícia, que pode ser visível, às vezes você consegue ver essa veia, às vezes não, tá? Aí você utiliza a realidade aumentada para auxiliá-lo nessa fase de diagnóstico. E o reenchimento é rápido quando você aperta esses vasos. Então, a telangiectasia combinada, que a gente fala de um jeito mais simples, tem outras classificações, tá? Mas eu acho que é muito mais didático saber se tem veia nutrícia ou se não tem. Aí você tendo essa visão, você vai falar para o paciente, justamente por ser importante, né, essa definição e mostrar que é necessário fechar essa veia nutrícia. Então aqui, o que nós temos? Uma imagem de uma telangiectasia que na verdade é combinada. A gente observa essa veia nutrícia nesse vaso que a gente tem aqui. Então, não adianta só fazer as telangiectasias. Nesse caso, você tem que fechar a veia nutrícia, que gera esse aspecto visual que acaba prejudicando os pacientes, e eles comentam muito que fizeram várias sessões e não tiveram êxito. Em relação à parte de agentes esclerosantes, nós dividimos em dois grupos: os agentes osmóticos e os agentes detergentes. Os osmóticos provocam aquela desidratação das células da camada endotelial e promovem a destruição e a desintegração da parede venosa. E aí, o carro-chefe nesse tipo de esclerosante seria a glicose hipertônica, que a gente utiliza aí a 75%, que seria
uma quantidade de graduação mais eficaz. E os agentes detergentes, temos um efeito destruidor do endotélio de forma imediata. Então, enquanto um tem uma desidratação, que depois vai provocar uma destruição por uma desintegração, aqui não, o efeito já é imediato, já destrói rapidamente. E nesse caso, temos o entamolino e o polidocanol para fazer esse tipo de terapêutica. Importante também a gente ter a noção que, por exemplo, quanto mais destruidor, mais risco de manchas, né? Então, por exemplo, os pacientes que fazem apenas espuma, né, com polidocanol, ocorre maior risco de hiperpigmentação e uma maior necessidade de realizar uma drenagem. Quando você faz essas aplicações, ocorre a formação de um líquido espesso dentro da veia, né? Porque ela começa a ter dificuldade de drenagem. Ainda mais se não houver um colabamento, né, dessa veia, se não houver uma compressão adequada, acaba ficando uma área sem aquela área de contato da veia e acaba não cicatrizando. Então, é importante quando for usar a parte de escleroterapia com a espuma, né? A parte da compressão, ela consegue fazer uma melhor cicatrização e uma maior fibrose nessa veia. Então, como que eu faço a escleroterapia, por exemplo, com agente osmótico, que é a glicose a 75%? Eu gosto muito de associar a glicose com a lidocaína, principalmente para ter um efeito anestésico, né, na pele e ali na onde vai realizar as aplicações. Por mais fino que é o vaso, né, e a agulha que a gente faz nesse vaso, é importante a gente ter esse efeito anestésico, principalmente pensando quando a gente vai utilizar o laser. Porque o laser dói. Então, se você fizer a aplicação antes e depois o laser por cima, para potencializar o efeito, né, da escleroterapia associando com uma ação da luz, uma ação física, estando tudo anestesiado aqui, fica mais fácil também. Outra questão importante que eu faço várias aplicações ao longo desse vaso, justamente para evitar que a concentração daqui fique maior que a daqui, então várias picadinhas ao longo do vaso. Eu gosto de fazer dessa forma, que eu acho que é muito mais eficaz. E eu já punciono e injeto, punciono e injeto, punciono e injeto. Por quê? Se você ficar esperando para aspirar, já é difícil, porque é um vaso de um diâmetro muito pequeno. E com o tempo, né, você vai pegando habilidade e você vai fazendo essas aplicações de uma forma mais fácil. Então, às vezes eu associo também um pouquinho de polidocanol, uma concentração de 0,25, mas muito pouco. Por exemplo, se eu tiver uma seringa aí que eu utilizo uns 3 ml da glicose junto com a lidocaína, eu ponho meio ml aí do polidocanol, mas é bem pouco mesmo, dependendo do caso, tá? E dependendo da coloração, aí é o dia a dia que a gente vai vendo qual que é a melhor resposta para os nossos pacientes, tá? E nesse vídeo aqui, ó, a gente observa que eu faço essa aplicaçãozinha, depois eu tiro e vou em vários pontos, então dá esse efeito de fechamento do vaso aí, mas depois volta a imagem, tá certo? Agora, o que eu vejo em relação à escleroterapia, né, que muitos vasculares acabam tendo no consultório, uma oportunidade, tá? Essas aplicações, elas têm um custo baixo, ela é bem simples de fazer, tem uma rentabilidade por procedimento que é bem bacana, ela é versátil, em qualquer lugar você faz, não necessita de equipamentos, só se você for associar com o laser, por exemplo, e não necessita de auxiliar, sozinho você começa a fazer. Então, se você está no início, você terminou a residência aí ou está terminando,
tem que saber fazer esse procedimento, porque ele é a base dos outros procedimentos. Todo caso de cirurgia de varizes, se você for fazer no centro cirúrgico, você vai fazer a aplicação associada. Se você for fazer o laser, você vai utilizar a escleroterapia junto. Então, eu vejo que fazer aplicação, além de ser uma prática diária nossa como vascular, ela possibilita que você tenha um ganho futuro, diferentemente se você optar em não fazer. Dá trabalho no início? Ah, mas depois que você pega a prática e tem o hábito diário, ajuda bastante para continuar esses procedimentos. Então, é aquilo que eu falei, a vantagem é que é um procedimento rápido, não necessita de internação, é o carro-chefe da vascular, principalmente porque pelo custo baixo, e é uma ótima oportunidade no mercado de trabalho de você iniciar os seus tratamentos, e os convênios não cobrem esse tipo de procedimento, então você acaba entregando para o paciente uma qualidade aí que ele busca, né, em termos estéticos, e para ele ajuda bastante, porque isso incomoda demais as mulheres, principalmente vai colocar um short, um vestido e o que mais aparece são as telangiectasias. Então, esse tipo de procedimentos no consultório cada vez vão ser mais frequentes e são realizados há muitos anos pelos vasculares e nunca tivemos com grandes complicações por ser um procedimento bem simples. O que eu vejo como obstáculo, principalmente para você que é residente, é que houve um distanciamento desses procedimentos lá no ambulatório, a falta de um contato maior entre o preceptor e o residente, isso distanciou, né, o aluno, né, e isso provocou até um impacto na formação vascular devido a esse quadro aí dessa doença que infelizmente mudou a nossa rotina, tanto como cirurgião, como médico, né? Mas o que a gente vê agora, que vem diminuindo um pouco, né, as internações e está aumentando os atendimentos ambulatoriais e vocês, residentes, podem estar fazendo mais esses procedimentos no ambulatório e melhorar essa relação de residente médico com os pacientes, que houve esse distanciamento e vocês perderam um pouco o manejo em relação a lidar com esses pacientes estéticos. Isso é difícil, né? Então, a prática das consultas, da anamnésia, vão ajudá-los nessa fase que vocês estão vivendo. Então, telangiectasias não é um obstáculo. Você que é residente achando que isso vai dificultar, vocês têm que pôr em prática, parar de ser perfeccionista. Ah, não, tem que saber teoria para poder fazer. Não. Começa a praticar, praticar, praticar. Por quê? O custo é baixo. Você pode começar a praticar, no caso, em amigos, ou nos próprios residentes, ou nos parentes, e a curva de aprendizagem acaba sendo mais rápida. Claro que a do laser é bem mais tranquila, depois que você tem os parâmetros, mas a escleroterapia é aquilo que eu falei. Todo mundo pode estar fazendo, né? Não precisa de equipamentos. Isso traz para nós um conforto, né, no dia a dia e melhora a parte estética dos nossos pacientes. Então, eu vou mostrar aqui na prática um vídeo, né, para vocês verem como que eu... Então, eu vou mostrar um vídeo agora de como eu faço na prática esse procedimento. Então, eu venho, né, eu estou explicando aqui, eu faço essa parte de aplicação na região que tem os vasinhos, né? Eu faço várias picadinhas que eu comentei, justamente para você ter um efeito de ter um cuidado adicional para não acabar fazendo lesões, né, do subcutâneo. Então a gente vai aplicando, ó, você vê que eu já aplico na hora que eu já funciono. Eu não fico
realizando várias punções ao longo do vaso, tá? No mesmo vaso eu vou puncionando e vou, aqui já foi um pouco mais, eu vou em outra região, vou realizando essas aplicações de uma forma mais simples, tá? Outra coisa que eu acho importante, tem muitos que gostam de colocar aqueles microporos, eu prefiro não colocar, porque a maioria dessas telangiectasias eu utilizo laser associado. Então eu faço o laser junto. Então quando eu faço o laser, essa parte visual aqui acaba ficando tudo bem, tá? Eu não acabo fazendo de outra forma, tá bom? Então aqui está finalizando, né, esse tratamento. Então você vê como que já clareou essas telangiectasias aqui que tinha nesses trajetos aqui dessas veias, tá? Lá, consegui injetar mais. E esse caso a paciente ficou bem satisfeita com o resultado, mas eu associei o laser também. Então, outro caso aqui que eu vou mostrar para vocês, da associação das técnicas, ó. Então aqui eu deixei já pintado com lápis branco, porque eu vou fazer depois o laser nessas veias nutrícias, tá bom? Então aqui eu estou na parte da escleroterapia apenas, né? Então estou injetando a medicação. Eu deixo esse lápis branco, né? Porque depois que eu vou com o vem vir, depois que eu fiz as aplicações, você não vê mais a veia nutrícia. Então, o importante é a gente deixar ela marcadinha para depois vir o laser para melhorar essa parte visual dessa veia, tá bom? Então aqui eu estou terminando aqui a parte da escleroterapia e num segundo momento a gente vem com o laser e faz essas veias nutrícias também. Então aqui está finalizando essa parte, ó, você vê que tem essas comunicações e vai ter uma melhor estética, como a gente já vê na resposta, que é a escleroterapia, pessoal. Ela é excelente para resultados, tá? O laser ajuda bastante quando associa técnica, principalmente pensando em veias nutrícias. Se for telangiectasia simples, né, no caso, você pode apenas com a escleroterapia convencional resolver o problema do paciente sem a necessidade de um custo maior para ele, no caso, pensando numa telangiectasia simples. Agora, se tiver uma associação, né, quanto mais você puder fazer para ele, melhor, né? Mas fazendo toda essa parte já anestesiada, a hora que vai fazer o laser, fica mais tranquilo para nós também. Então, agora eu vou mostrar outro caso. Ó, você vê que aparentemente só tem essa
essas telangiectasias, mas aqui eu já marquei previamente porque tem veia nutrícia também. Então aqui, ó, eu vou lá, olha lá, observando com a realidade aumentada, tá vendo? Eu injetei a medicação, ela vai sumindo o vaso. Se você faz sem o Benvir, depois você vai ter dificuldade de ver essa parte circulatória lá. Vem, aplica, ó, vai sumindo e vai sumindo a veia nutrícia também dessa região. Então a gente vai lá com o auxílio do Benvir, você pode injetar direto também, é que é muito mais fácil injetar olhando as telangiectasias, mas aqui no caso eu estou injetando no trajeto onde eu já marquei essas veias, às vezes faz um pouquinho de inchaço aqui na região do vaso, mas isso daqui some tudo, pode até formar uma certa equimose, tá? Mas aí diminuiu bastante já essa parte das telangiectasias quando a gente utilizou a glicose, vai diminuindo aqui os espaços. E aí aqui eu complemento com laser. Então depois que eu anestesiei tudo essa parte, aí não tem jeito. Você vai ter que usar o laser principalmente para conseguir finalizar o fechamento desse vaso. Um dos erros é fazer só a aplicação e não fechar essas veias nutrícias. Aqui também, você olha, tem umas telangiectasias combinadas, acaba observando vários vasos, tá? Também já marquei com o Venvir essas veias que nutrem essas telangiectasias. E aqui eu vou mostrar na prática lá, ó, fazendo a medicação, né, a glicose, só com a lidocaína, a gente vai fazendo ao longo desses vasos, ó. Tá vendo? Tem esse efeito. Agora você fica só numa posição, some tudo, mas não quer dizer que a quantidade de esclerosante aqui é igual à entregue aqui. Então a necessidade de fazer várias picadas ao longo do vaso possibilita, né, que esse tratamento seja mais eficaz e não ficar apenas fazendo aplicaçãozinha em poucas picadas. Depois que a gente faz todo esse processo de escleroterapia, nós vamos para a aplicação nessas varizes, que no caso aqui eu fiz após. Então,
aqui eu vou mostrar na prática a associação com o laser, tá? Olha lá, olha aqui, ó. Eu fiz toda a parte de aplicação naquela paciente e agora eu estou vindo com o laser em todos os pontos brancos que eu deixei pré-marcado para acabar de fechar as veias nutrícias e conseguir aí trazer um resultado para o nosso paciente de uma forma mais eficaz. Então o laser ele tem essa versatilidade, né? Então você vê que você faz as vasinhas e depois você vem em todo o trajeto das varizes aí, das veias nutrícias, você vai realizando o laser. Vantagem aqui, você está anestesiado, então quando a gente vai fazendo tanto na onde fez as telangiectasias quanto nas veias nutrícias, o paciente praticamente é indolor. A técnica de Classic, né, que é mundialmente difundida, é o primeiro você faz o laser junto com o jato gelado que tem aqui e depois faz a escleroterapia. Eu prefiro fazer de uma forma diferente. Primeiro eu faço toda a parte de aplicação, porque eu já crio uma anestesia no paciente e depois eu venho para o laser de uma forma mais tranquila e segura para finalizar o tratamento. Aqui é mais um caso que a gente faz a escleroterapia. Você vê que está tudo marcado esses vasos onde tem as veias nutrícias. E no caso aqui eu vou mostrar para vocês. A gente injeta e vai sumindo a veia. Se você não deixar ela pré-marcada, você acaba não conseguindo vê-la depois, porque ela fica espasmada onde fez a escleroterapia. E uma coisa muito interessante quando você marca esses vasos é justamente ir com o laser sem necessidade depois de até utilizar o Venvir, porque você já preencheu essa veia, no caso aqui só fez com a escleroterapia com a glicose, né, e um pouquinho de lidocaína para diminuir o limiar de dor. E aí, quando a gente faz isso e vem com o laser por cima, já está com essa parte anestésica aí bem tranquila, o paciente tem um conforto. Tem muitos vasculares hoje que estão utilizando o óxido nitroso para dar um conforto, só que ao mesmo tempo a gente vai aumentando custos, né, para esse paciente. Então essa sedação consciente ela é legal, bacana, mas nossa realidade às vezes de pacientes, se você atende bastante convênio, eles vão ter a condição de pagar pelo tratamento da aplicação, do laser, mas se você começar a colocar muitos procedimentos adicionais, acaba ficando encarecendo, né? E às vezes o paciente acaba não podendo fazer esses procedimentos com você. Então a sugestão que eu tenho é anestesia antes e depois faz o laser. Isso ajuda bastante no nosso cotidiano. Então agora eu vou mostrar outro caso. Aqui é um caso
Aqui, ó, melhor dizendo, aqui é um caso que eu fiz o quê? Utilizei o scalp, fiz uma punção e eu vou fazer a espuma em algumas varizes. Aqui é no caso, eu vou fazer a varizes, né? E depois eu venho e faço o laser. Então, a gente faz a punção com o paciente sentado ou em pé. Aí o scalp eu travo aqui na pele, no tecido subcutâneo. E depois eu tenho uma maca que é eletrônica e eu subo, né, a parte do pé aqui e perna. E aí eu já deixo pronto aspirado a espuma. Eu faço essa punção e já preparo a espuma e na sequência eu consigo fazer o fechamento dessa veia. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha lá. Então eu estou injetando a espuma e ela já está indo dentro das veias que estão nessa região. E aí a gente consegue. Tem casos que eu tenho que usar mais de um scalp, né? Mas esse aqui foi bem tranquilo, porque quando a gente associa com o laser, corre menos riscos. Por quê? A quantidade aqui foi menor que a quantidade que chegou até aqui. Mas aí a gente vai complementar com o laser e consegue finalizar esse procedimento de uma forma mais eficaz. Bom, pessoal, então, revisando tudo aquilo que a gente discutiu, então nós temos essas telangiectasias que podem ser simples, combinadas. Uma coisa importante que a gente analisa é que as telangiectasias simples, elas não têm aquelas veias nutrícias, então não há uma necessidade necessariamente de realizar o fechamento dessas veias, por exemplo, utilizando desde o laser, né, que a gente faz, principalmente no caso das veias nutrícias. Os tipos de esclerosantes que a gente utiliza, existem os esclerosantes que são osmóticos, né, que no caso a glicose hipertônica a 75%, e os casos de esclerosantes que tem essa ação detergente, que seria o etamolim e o polidocanol, quando a gente forma a espuma, tá? É importante você fazer as aplicações ao longo do vaso, principalmente para ter um efeito de fechamento melhor. E quando a gente vai com a escleroterapia com laser, você potencializa o efeito, né, de fechamento, diminuindo falhas terapêuticas, principalmente nas telangiectasias combinadas. Outra coisa que é interessante também é quando a gente associa para veias reticulares ou veias maiores a espuma e o laser, porque a gente consegue usar o polidocanol, uma concentração bem pequena, por exemplo, a 0,25%, e quando a gente vai para o laser, por o polidocanol ter um efeito anestésico, o paciente vai ter pouco desconforto quando a gente vai fazer o procedimento. E fica muito interessante do ponto de vista técnico, porque quando você associa a espuma e o laser, você diminui muito a necessidade até de drenar aquelas locais que você faz a espuma. Então, se você só faz a espuma, sempre, em todos os casos, tem que drenar aquele líquido espesso, senão causa uma hiperpigmentação, o paciente também fica com aqueles cordões endurados, né? Parecendo um aspecto mais de flebite, né? Desse vaso. Agora, quando você associa a espuma com o laser, você está usando dois tipos de elementos, um mecanismo químico e um mecanismo físico, né, que é a luz do laser. Você diminui essa necessidade aí de drenar, então isso é bem bacana. E claro, fazendo as compressões no trajeto que você fez a espuma, é muito necessária a compressão elástica. E tem casos que você necessita de uma alta compressão aí para conseguir colabar melhor essa veia no trajeto onde você fez a espuma e você vai ter melhores resultados. Bom, eu espero, né, poder estar ajudando, esclarecendo algumas dúvidas. Eu falo muito com meus pacientes que a associação técnica é uma alternativa e eu estou comentando aqui com vocês, residentes,
ou mesmo vasculares, que a nossa prática diária ela necessita de trabalho, né? Não tem jeito. Mas uma coisa importante também que eu quero só salientar nesse final é vocês fazerem a documentação fotográfica, né? O antes e depois para telangiectasias e varizes é fundamental para comparar os seus resultados e o paciente sentir mais confiança. Então, um abraço a todos e aguardo vocês na próxima aula, que será provavelmente um tema relacionado aí a úlceras, tá bom? Um abraço a todos e até mais.